Muito bem, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula. Pois bem, então depois de termos visto aí os pontos mais gerais, né, sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, agora a gente vai ver as regras mais específicas sobre a previsão legal, né, dos principais pontos aí. Então, a gente vai ver agora, né, 4 pontos na sequência. Previsão legal, né, geral, depois o fato do produto, o fato do serviço e as excludentes de responsabilidade, que aqui são importantes, já que são questões mais graves e que geralmente geram, né, ocasionam processos. Então é importante levar em consideração as excludentes, né, bem como as situações em que o fornecedor será responsabilizado efetivamente pelos danos causados ao consumidor. Então aqui a previsão legal vai dos artigos 12 a 17 do CDC, certo? São 5 artigos, na verdade não são 5 porque no meio tem artigo 15 e 16 que foram vetados, né, pelo Collor na época, então são menos artigos, né, são poucos artigos aí. São o 12, o 13, o 14, depois só o 17. Então, a previsão legal é essa parte, né, artigos 12 a 17. Especificamente para o fato do produto, a gente vai ter as regras dos artigos 12 e 13. E para o fato do serviço, a gente vai ter as regras do artigo 14. Elas são parecidas, mas não iguais, né? E aqui a gente vai ver que não tem aquela diferença que a gente viu no vício, né? Ah, tinha vício de qualidade, vício de quantidade, e aqui está tudo misturado. Na verdade, o que a gente vai ter são realmente as duas grandes espécies, o fato do produto e o fato do serviço, e as excludentes de responsabilidade que vão ser identificadas para o fato do produto e para o fato do serviço. Excludentes explícitas, que estão previstas expressamente no código, e excludentes implícitas, que a gente vai ter que extrair de outras partes, de outros códigos, como, por exemplo, o Código Civil, né, para fundamentar essa possibilidade, certo? Bom, aí nós vamos para, primeiramente, né, para vermos o fato do produto, que está previsto, como eu disse, nos artigos 12 e 13 do CDC. O fato do produto, né, os fatos do produto em geral, eles resultam de um dever relacionado à obediência às normas técnicas de segurança e de qualidade dos produtos ou serviços oferecidos no mercado, certo? Aí, muito mais claro, dos produtos do que dos serviços, né? Então, nesse caso, eles vão resultar desse dever que está relacionado à obediência a normas técnicas, como a gente viu, por exemplo, do Inmetro e tal, de segurança e de qualidade, certo? Que são aí esperadas, né, para qualquer produto que seja colocado no mercado. Na definição do artigo 12 do caput, nós temos essa descrição aí de como deve ser determinado o chamado, né, como pode ser identificado o chamado fato do produto. Então, na leitura do artigo 12, nós temos o seguinte: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Percebam que nessa definição do código, né, tem vários pontos que foram abordados lá pelo Bruno Miragem. Então, ele usou, né, como principal inspiração, claro, aqui, o próprio artigo 12 do Código do Consumidor para dividir os tipos de defeito. Né, o defeito de projeto, o defeito de fabricação e o defeito de informação. Está tudo aí, né? Então, defeitos decorrentes de projeto, depois fabricação, construção, montagem, entra tudo nos defeitos maiores, e finalmente os defeitos de informação, né? Informações insuficientes ou inadequadas. E que eu acrescentei aí, além delas, a doutrina, as informações inexistentes, né? Que também podem surgir aí como potenciais causadores de dano. Então, veja, né? A descrição aqui é bem ampla,
de quem pode ser o causador do dano, fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro, importador, né? A questão da responsabilidade objetiva, né? Responde independentemente de culpa, e aí a reparação dos danos causados por esses vários tipos de defeito, certo? Então aí, né, desse artigo 12 a gente extrai essas informações só para deixar claro: responsabilidade objetiva como regra, né, independentemente de culpa, determinação ampla da figura do fornecedor, então o fornecedor pode ser qualquer ente mesmo da cadeia produtiva, e diversas causas de dano a serem causadas aos consumidores, né, a serem aí infligidas aos consumidores, certo? Então todos aqueles casos, né, defeito de projeto, né, que está generalizado nas três espécies do Bruno Miragem. Então, o defeito de projeto, o defeito de fabricação e o defeito de informação, que estão lá já mais detalhados no caput do artigo 12. Bom, aí nós temos, tal como aconteceu com o vício, né, o legislador aqui também se preocupou em estabelecer uma ideia do que seja, né, um conceito, né, e os pontos principais do que seja o produto defeituoso. Então, o parágrafo 1º do artigo 12 vai trazer a definição legal do que seja um produto defeituoso. Então, vamos ver qual é a definição do parágrafo 1º do artigo 12 do CDC. Nessa definição, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, primeiro, a sua apresentação, segundo, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e terceiro, a época em que foi colocado em circulação. Então, esse conceito aí do que seja, né, essa definição do que seja o produto defeituoso é bem ampla e leva em consideração algumas palavras-chave, né? O legitimamente se espera, razoavelmente dele se espera. Então, há uma ideia, pelo menos básica, né, do que se espera quando você vai adquirir um produto, né? Aquele produto vai servir para um determinado fim, né? É esse o tipo de ideia, né, do razoavelmente se espera, legitimamente se espera. E quando a gente compra um produto, a gente pensa que ele seja seguro, pelo menos de maneira mínima, né? A gente espera que ele tenha riscos, ou não, a gente nem pensa nisso na hora de comprar, quando a gente está pensando só em consumir, nem está pensando em nenhum risco. Mas o fornecedor tem que estar prevendo isso, porque a ideia aqui não é só tratar do problema quando ele acontece, mas de prevenir para que ele não aconteça, né? Então, a ideia aqui, né, que se refere à segurança que dele legitimamente se espera, os riscos que razoavelmente se esperam, é justamente isso, né? É a precaução que o fornecedor deve ter para evitar que esses riscos ocorram, né? E para evitar que, se eles ocorram, e para garantir, né, que se eles ocorram, que ocorram da maneira menos danosa possível para o consumidor. Da mesma maneira, a questão da segurança, né? Todo produto deve oferecer segurança básica para o uso do consumidor. Se não for possível oferecer segurança, então que pelo menos se ofereça, né, ali a forma de se resolver o problema, de se resolver o defeito, sem trazer danos, ou trazendo o mínimo de danos possível para o consumidor, né? Aí, claro, outras questões também aparecem, a apresentação, que é a questão da embalagem, das informações, e a época em que foi colocado em circulação, para saber se tem a ver com a questão do prazo de garantia, se há possibilidade, né, se o fato já não foi prescrito, né, se esse modelo é o modelo que está, por exemplo, do produto que ainda está em circulação, se ele já saiu de linha. Então, tudo isso, o tempo de vida útil, né, também é interessante aqui de ser destacado. Então, tudo isso deve ser analisado, né, quando se analisa, quando se vê ou quando se trata da questão do que deva ser o produto defeituoso. Então, aí, né, só para deixar claro, né, dissecando mais o contexto aí do artigo 12, parágrafo 1º, leva-se em consideração alguns fatores que vão determinar o defeito, né, que é a embalagem, a rotulagem. Então, quando se refere lá à apresentação, é isso, né? O que é que está na embalagem, o que é que está no rótulo? Isso envolve, inclusive, as questões de informação, né? Inexistente, insuficiente ou inadequada.
a expectativa razoável, né, sobre o uso e riscos, que eu já falei, e o prazo de garantia e tempo de vida útil do produto, né, porque há consequências diversas. Se o produto está na garantia, né, há situações ali que são tratadas de uma determinada forma. Se o produto já saiu da garantia, mas ele ainda está dentro do tempo de vida útil, né, calculado ali de maneira média, para o produto tem outras consequências. Se já passou o tempo de vida útil do produto, tem outras consequências. Então, essa questão temporal também é muito importante aqui para se levar em consideração na hora de saber se há responsabilidade e, se ela houver, qual o quantum indenizatório, né? Quanto vai ser ali a indenização para poder reparar esse dano sofrido pelo consumidor. Esse parágrafo 2º aí na sequência, ele é visto por vários doutrinadores, como por exemplo o Risato Nunes, como a redundância. Porque a gente acabou de ver que tem o inciso 3º do parágrafo 1º que coloca a questão do tempo, né, em que o produto foi colocado em circulação. E o parágrafo 2º só vai continuar, né, dar continuidade a essa determinação do inciso 3º do parágrafo 1º, que é deixar claro lá que o risco do desenvolvimento não vai contar sozinho, né, por si só, como um fator de responsabilidade do fornecedor. Então vamos ver o que é que diz o artigo 12, parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro, de melhor qualidade, ter sido colocado no mercado. Foi justamente o que a gente viu quando eu falei aqui sobre o risco do desenvolvimento. É quando a indústria, né, quando os fabricantes, os desenvolvedores vão lançando novos produtos que vão superando os mais antigos, né? Vem uma nova tecnologia, vem um novo modelo, e aí vem novas funcionalidades, né? Novos aplicativos, né? Novos gadgets, enfim, vem ali um monte de novidades, né? Que vai superando a geração anterior daquele produto. Quando falamos, por exemplo, em smartphones, em computadores, né? Então, só o mero fato de você ter um novo produto, né, um produto de melhor qualidade, né, mais aperfeiçoado sendo lançado, isso não quer dizer que quem está com um produto mais antigo vai ser indenizado. Não, né? Porque o risco do desenvolvimento não conta sozinho como um fator de responsabilidade, a não ser que esse risco do desenvolvimento venha junto de outros fatores que realmente gerem dano. Aí ele vai aparecer, mas ele sozinho não vai gerar responsabilidade para o fornecedor. Nem chega a ser excludente, né? Porque não gera, não chega a causar nenhum tipo de dano, só o fato de um novo produto ter sido lançado no mercado, certo? Então, essa questão do risco do desenvolvimento não gera, por si só, responsabilidade, como já vimos, né? Antes, na parte teórica, né, que eu tinha falado, e agora já vendo aqui no próprio código essa determinação. Bom, aí chegou a hora de falar da responsabilidade do comerciante, né? Que é a que está presente no artigo 13. Ela também está relacionada à responsabilidade pelo fato do produto, certo? Então, vamos falar disso agora na sequência. Mas antes, deixa eu perguntar, né? Para passar aí pelo assunto, para saber como é que vocês estão vendo o assunto até aqui. Ficou clara a questão do fato do produto até aqui, o caput, parágrafo 1º, 2º, deu para entender? Alguma dúvida? Me digam aí. Ok? Então, tudo certo? Beleza. Beleza. Então, agora vamos seguir para a responsabilidade do comerciante, né? Como eu mostrei agora na primeira parte da aula, esse é um caso excepcional, né? E como exceção à regra, logicamente só vai ser previsto nessas hipóteses que nós vamos ver aí, tá? Então, aqui nós temos a responsabilidade direta do comerciante e a subsidiária dos outros fornecedores, né? Dos outros entes da cadeia produtiva. Essa é a previsão expressa do artigo 13 do CDC. Vamos ler o artigo e depois explico os detalhes. Então, artigo 13, o comerciante é igualmente responsável
nos termos do artigo anterior, quando, primeiro, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. E o 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, são essas 3 hipóteses que vão levar à responsabilidade direta do comerciante. Então, não é aqui o fabricante, né? Não é o distribuidor, não é a assistência técnica que será responsável. Será em primeiro lugar, o comerciante. E só se ele não puder arcar, né, com as despesas e tal, é que vai se buscar os outros entes, como acontece na responsabilidade subsidiária, certo? Então, são 3 hipóteses aqui, né, de determinação. Então, voltando para elas, né, fica bem claro aqui que no inciso 1º está se falando do comerciante de produto anônimo, né? Então, naquela definição lá do fornecedor que a gente viu, tinha um fornecedor presumido, né? Vocês lembram disso? E eu falava, olha, tem um fornecedor presumido que é o importador e tem o fornecedor presumido que é o comerciante de produto anônimo. Esse aí é o caso do produto anônimo. Então, nesse caso, pode até ser também importado, pode até se confundir, né? Podem ter os dois aí, o importador e o comerciante de produto anônimo. Então, pode até coincidir de ser a mesma pessoa, né? O mesmo fornecedor, o mesmo responsabilizado. Então, aí é o caso. No inciso 1º, nós temos os produtos anônimos. Então, você não consegue identificar quem é o fabricante, quem construiu, quem produziu, quem importou, né? Aí, nesse caso, o produto tem um rótulo lá que está em branco, né? Só tem lá o nome de fantasia. Não tem a definição de quem foi que fabricou, não tem a origem do produto, de onde veio, né? Se foi fabricado no Brasil, na China, na Austrália, sei lá onde, né? Então, não tem definição. E aí, nesse caso, se não há como identificar quem foi o fornecedor, então é o fornecedor imediato, é o comerciante de produto anônimo que será responsabilizado. Já no inciso 2, vai ser uma variante, né, do comerciante de produto anônimo, mas aí é o caso de uma insuficiência de informações, né? Então, no inciso 2, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. É o seguinte aqui, pode ser algo do tipo, o fornecedor aqui, né, o comerciante, né, por exemplo, está vendendo laranjas, né? E lá na feira ou no próprio supermercado. E aí você olha e tem uma etiqueta na laranja. Mas lá só está dizendo o seguinte: produzida na Bahia. Mas você não sabe qual é a cidade, você não sabe qual foi a fazenda de onde veio aquela laranja, né, o sítio, sei lá, qual propriedade rural, e nem quem é né, no caso aqui não é fabricante, né, quem é o produtor. Então, tem uma informação, né, muito básica e não tem clareza nenhuma, né, sobre isso. Ou então você compra lá o pisca-pisca, né, que eu estava falando agora há pouco dos enfeites de Natal, compra o pisca-pisca, está lá só escrito Made in China, fabricado na China. Tá, só e nada mais. Né? Não tem nada no rótulo, né? Só tem lá o Papai Noel e uma letrinha bem pequenininha, fabricado na China, e acabou. Então não dá para identificar quem foi o fabricante. Né? Ou então tá lá, né, a identificação, mas está em outro idioma, você não sabe, né? Está lá em caracteres chineses. Né? Ou então está, por exemplo, escrito em alemão, né? Um chocolate lá, suíço, alemão, que está escrito lá tudo no outro idioma, né? no alemão. Então, não dá para identificar quem é o fabricante, não dá para identificar quem é o construtor ou importador. Ou um produto russo, né? Antigamente, muito antigamente, tinha uma máquina fotográfica que era da Yashica, né? Que era uma fábrica russa, e aí podia vir lá, né? Tudo no alfabeto cirílico, né? Né? Que é usado lá também pelos russos. Então, não tem identificação clara. Aí quem é o fornecedor aqui responsabilizado? O fornecedor imediato, o comerciante daquele produto. Então, é uma variação também do produto anônimo. Não dá para saber quem é, então responsabiliza o comerciante. E a outra hipótese não entra no fornecedor de produto anônimo, importador, é uma questão mais, né, geral e que, né,
envolve a conservação dos alimentos perecíveis. Então, não conservou adequadamente os produtos perecíveis. Era uma prática que havia, por exemplo, né, que era bem famosa entre alguns donos de mercado, né, de supermercado, antigamente. Terminava o expediente e desligava as geladeiras, que tinham lá iogurte, queijo, né, leite, e aí só ligavam essa geladeira no outro dia. E imagina, né, no calor que já está fazendo aqui em Maceió, no Nordeste, né, nesse período agora, outubro, então as chuvas já passaram, já está começando a nossa primavera no litoral aqui é mais, né, não tem primavera assim tão nítida, né? A não ser quando você olha mais para o alto das árvores e tal, que vê as flores, mas aqui a gente acaba tendo a estação mais chuvosa e o calor mesmo, né? O sol escaldante, né? Então, imagina, né? Uma temperatura de 29, 30 graus, inclusive fazendo uma temperatura semelhante à noite, né? E aí você desliga a geladeira lá, que estão conservados, né? Os iogurtes, queijos, laticínios e outros alimentos perecíveis, que devem estar, né, acondicionados em uma temperatura mais fria. Então, logicamente, essa conservação não está adequada. E aí é possível que, mesmo que esse produto esteja na validade, né, dentro do seu prazo ali de validade, mas que ele não esteja adequado para ser consumido. E aí uma pessoa vai lá, compra um iogurte desse, compra um queijo desse, vai comer, tem uma dor de barriga, para dizer o mínimo, né? E aí, claro, vai sofrer danos, né? Vai sofrer danos à sua saúde. E isso pode gerar, então, a responsabilização. E aí, nesse caso, como é impossível para o consumidor saber qual foi a pessoa que não acondicionou de maneira adequada os produtos perecíveis, aí vai ser responsabilizado o comerciante desse produto, né? Claro, aqui também, como na regra geral, é possível a ação de regresso. Pode ser que o dono do mercadinho, o dono do supermercado, siga todas as regras e jamais desligue a geladeira, né? Na hora lá que acaba o expediente. Ele vai deixar a geladeira ligada 24 horas por dia. Mesmo que falte energia, tem um gerador que vai manter a geladeira funcionando. Ele cumpriu tudo, mas ele pode ser responsabilizado se houver uma situação dessas. Mas aí, claro, ele vai arcar com tudo isso e não vai dar em nada, vai ficar impune lá o outro fornecedor? Claro que não, porque tem uma ação de regresso. Por quê? Porque pode acontecer o seguinte: pode ter acontecido o quê? No transporte desse produto do laticínio, né, da indústria de laticínios para o supermercado, pode ter sido que o distribuidor tenha levado esse produto sem obedecer às condições de acondicionamento térmico. No lugar de levar esses iogurtes, queijos, leite num caminhão, né, com ar-condicionado, não com ar-condicionado, né, mas com uma refrigeração, isso foi levado lá na parte de trás da caminhonete, né, exposto ao sol, exposto ao calor de 30 graus, que debaixo de uma lona vai ficar muito mais quente ainda. Então imagina, como é que esse produto não vai chegar lá? E aí não adianta colocar na geladeira, porque ele já passou por um processo, né, de que ele vai perder ali as suas propriedades e vai passar a ser um risco para o consumidor que o ingerir. Então, esse tipo de acondicionamento na fase lá do transporte pode ter gerado esse problema. Não foi o dono do mercado que fez isso, não foi o dono do mercadinho, nem do supermercado que cometeu esse erro. Foi o que transportou, né? Ou pode ter sido até mesmo o fabricante, porque houve aqui recentemente um laticínio aqui em Maceió, no estado de Alagoas, que estava pegando queijo coalho vencido dos supermercados, levava de volta para a sua fábrica, triturava tudo de novo e misturava lá com os aditivos para revendê-lo como se fosse novo, né? E ele foi autuado alguns anos atrás, mas ele continua fazendo isso, né? Continua fazendo. Conta o milagre, mas não conta o santo. Mas aconteceu isso recentemente, alguns anos atrás, aqui em Maceió, né? Você tem um laticínio que pegava queijo vencido, totalmente impróprio para o consumo, inclusive, e triturava lá e transformava de novo na massa que ia virar de novo outro queijo coalho, que ele colocava nova data de validade e colocava para vender. Então, como é que o dono do supermercado vai saber disso? Né? Ele não tem como saber, porque ele não vai lá, né, fiscalizar diariamente a fábrica, né? Foi o fabricante que agiu
muito mal intencionado, né, de má fé. Então, tudo isso pode acontecer. E, claro, que o comerciante, nesses casos, vai poder sim entrar com a ação de regresso. Ele não vai ficar aí sozinho, né, desamparado nesses casos. É isso que justamente prevê o parágrafo único, né? O Lucas está perguntando, o consumidor não poderia processar diretamente o fabricante, produtor, construtor, importador, em virtude de ser difícil comprovação que o defeito não decorreu de uma não conservação adequada? Poder, até ele pode, só que na prática é muito mais difícil para o consumidor ter que provar que foi o fabricante, que é impossível saber, né? No caso desse laticínio que eu falei aqui, isso só foi possível depois de uma investigação muito criteriosa feita pela polícia, né? Junto com a vigilância sanitária, junto com a secretaria responsável aqui do governo do estado, né, dessa questão agropecuária. Então, foi toda uma investigação e o consumidor não tem como ser detetive, né? Então, para garantir o nosso direito, a maneira mais fácil é buscar que o comerciante seja aqui responsabilizado. E aí, é o comerciante que vai ter que fazer esse trabalho aí para poder, num segundo momento, entrar com a ação de regresso. Porque aqui quem tem que ser beneficiado é o consumidor. O nosso direito ele tem um viés específico, né, de proteção, para o consumidor. Então, até poderia, né, em tese, aí, haver essa responsabilização. Mas, nos casos aqui previstos desses 3 incisos, aí tem que ir para o comerciante. E o comerciante é que tem que fazer essa investigação, né, tem que buscar aí as provas para mostrar que não foi ele que causou o dano, para que ele possa buscar lá na ação de regresso o ressarcimento dessa indenização. Então, ele é o responsável, apenas se ele não puder pagar, né, se ele não tiver condição nenhuma de pagar, de arcar com as despesas da indenização, é que vai para os outros entes da cadeia produtiva, né, porque é responsabilidade subsidiária. Então, aqui, mesmo havendo essa identificação, a responsabilidade é do comerciante. E aí, se há, né, no caso que eu falei aqui do laticínio específico, se há essa investigação e essa comprovação, aí o comerciante tem meios de provas suficientes para poder buscar o ressarcimento, né, em sede de ação de regresso, certo? Mas aí ele não vai fugir da responsabilidade que está prevista aí expressamente pelo Código para ele, comerciante. E a ação de regresso vem no tempo posterior, certo? Bom, então, como eu falei, né, por serem casos excepcionais, somente nestes casos é que a responsabilidade solidária vai ser, então, superada, né, pela responsabilidade subsidiária. Em todos os outros casos, aí vamos manter a regra do artigo 12, certo? E aí o parágrafo único, né, que vai trazer essa possibilidade que eu deixei clara aqui da ação de regresso, né, do comerciante contra os outros entes. Então, no caso do parágrafo único, há a possibilidade de ação de regresso do comerciante perante os outros entes da cadeia produtiva. Então, o que prevê o parágrafo único do artigo 13, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, primeiro paga, depois recorre lá na ação de regresso. Recorrer, não estou falando de entrar com recurso, né? É uma ação própria, tá? Ou o próprio pedido, né, nos autos do processo principal. Então, o comerciante vai pagar e aí, no segundo momento, ele entra com esse pedido do regresso para que ele possa ter esse valor que ele teve que arcar com a indenização para o consumidor devidamente ressarcido, certo? Isso é possível aqui, como também é possível nos demais casos do fato do produto. Pessoal, ficou claro tudo? Mais alguma dúvida sobre o fato do produto? Tudo certo? Podemos passar para o próximo ponto, que é o fato do serviço. Ok. Então, vamos para o fato do serviço. O fato do serviço vai estar previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Esse dispositivo, vocês vão perceber agora na sequência que ele é muito parecido com o do fato do produto, né? Então, há regras muito parecidas, né? Vai haver apenas algumas mudanças pequenas, mas a ideia é basicamente a mesma, né? De proteger o consumidor e tal.
Não vai ter aqui, né, a responsabilidade do comerciante do serviço, né? Aqui a responsabilidade é mais geral, então vai se sempre tratar da regra, né? Aí só uma definição básica, né? O serviço vai ser defeituoso, será defeituoso e provocará acidente de consumo quando não fornecer a segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo de fornecimento, resultados e riscos razoavelmente esperados e a época em que for fornecido. Então, a definição do serviço, do fato do serviço, vem sempre como esse defeito, né? Que vai trazer problemas, né, semelhantes ao que ocorreu ou que deve ter ocorrido nos casos do fato do produto. Então, de novo, a questão da segurança, né? Esse serviço não traz segurança esperada pelo consumidor e também vai se levar em consideração de que maneira esse serviço foi fornecido para o consumidor, de que maneira os resultados esperados ocorreram ou não, né? E os riscos esperados, além da questão da época também, para se levar em consideração, no caso aqui, por exemplo, o período de carência, né? Vigência do contrato, entre outras questões, né? Bom, aí nós temos a definição do artigo 14 do CDC. O caput do artigo 14 prevê o seguinte, vamos ver. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, aqui também, né, a definição é parecida com a do fato do produto. Então, primeiro que não houve a preocupação em colocar tantos fornecedores e tal, colocou-se de maneira geral, mas é naquela mesma ideia, né? Então, o produtor do serviço, quem distribuiu, quem comercializou, então a definição de fornecedor é ampla. A responsabilidade objetiva também se configura, né, já que aparece o independentemente da existência de culpa. Reparação de danos, e aí são vários tipos de danos possíveis, porque são os defeitos relativos à prestação do serviço em geral, né? São questões relacionadas às informações, que podem também ser aqui, eu acrescentando de novo, inexistentes, insuficientes ou até inadequadas sobre a fruição do serviço e sobre os seus riscos. Tudo isso pode levar à possibilidade de danos, né, de ocorrência de danos, que se configurarão como o fato do serviço. Bom, aí também, né, da mesma maneira que no artigo 12, o artigo 14 teve a preocupação da parte do legislador de definir, legalmente falando, o que seria o serviço defeituoso. Nessa definição do parágrafo 1º, vamos ter essa determinação aí que eu vou ler agora na sequência. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, primeiro, o modo do seu fornecimento, segundo, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e o terceiro, a época em que foi fornecido. Os incisos são basicamente iguais, né, aos do artigo 12. A ideia aqui foi a mesma, né, do fato do produto e do fato do serviço. Então, só dissecando um pouco mais a definição, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança esperada, né, de novo a questão da segurança esperada, né, a questão dos riscos que razoavelmente se espera daquele serviço oferecido, né, e aí leva-se em consideração de que maneira esse serviço foi fornecido, né, resultados esperados razoavelmente, riscos que também se espera razoavelmente desse serviço, né, porque todo serviço também, da mesma maneira que todo produto tem algum risco em potencial, todo serviço tem riscos em potencial, e a época em que foi fornecido, porque aí vai se levar em consideração, aqui geralmente não tem garantia para serviço, né? Mas pode ter também, né? O serviço de manutenção e tal tem garantia. Então pode ser garantia, pode ser o prazo de carência, porque isso acontece muito, né, em plano de saúde, em relação ao uso de cartão de crédito, em relação aos planos de assinatura, né, de TV e tudo mais, de internet, pode ter um períodozinho de carência. Então tem que se levar em consideração isso também, né? E a própria vida útil, que aqui a gente não fala tanto em vida útil do serviço, né? Mas leva-se em consideração o período de vigência do contrato, né? Então, o contrato de 1 ano,
contrato de 6 meses, enfim, né? Isso também vai ser levado em consideração. Já passou o tempo do contrato, né? Então o contrato não foi renovado e ele continua ali valendo. Como é que funciona essa questão? Então, esses pontos também são levados em consideração por conta do inciso terceiro, né? Da época em que o serviço foi fornecido, certo? Então, aí de novo, né? Para deixar mais claro, leva-se em consideração esses fatores, o modo como o serviço é fornecido, a expectativa razoável sobre os resultados e riscos na utilização do serviço, prazo de carência e tempo de vida útil do serviço de acordo com a lei e com o contrato. Especialmente aqui em relação ao contrato, para colocar o tempo de vigência desses contratos e a possibilidade ou não da renovação automática deles, né? Seja renovação automática com as mesmas cláusulas, inclusive com o pagamento do mesmo valor anterior, né? Anteriormente acordado, ou renovação automática com a incorrência ali de faixas de pagamento diferentes, com reajustes, padrão, etc. Isso também vai ser levado em consideração aí no fato do produto. Bom, aí nós temos, de novo, né, uma redundância, né, segundo o Risato Nunes, do artigo 14, parágrafo 2º, do mesmo jeito que lá, o artigo 12, parágrafo 2º. O risco do desenvolvimento não conta como fator de responsabilidade do fornecedor. Muda as palavras, mas não muda o sentido. Aqui nesse parágrafo 2º do artigo 14 temos: o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então, um serviço que vem mais aperfeiçoado, com novas técnicas, né, com novas formas de execução, não vai, por si só, trazer responsabilidade para o fornecedor e o dever de indenizar para o consumidor, né, para que o consumidor seja ressarcido. Então, o risco do desenvolvimento, por si só, não vai trazer a responsabilidade pelo fato do serviço. Depois eu vou corrigir aí de novo que ficou fato do produto. Erros técnicos, né? Mas aqui estamos falando do fato do serviço. Amanhã, quando eu mandar para vocês, né, os slides, já vai estar corrigido isso aí, né? Não é fato do produto, é fato do serviço. Isso é o que dá pegar, ficar copiando e colando, né? Os slides para ganhar tempo, né? Eu podia ter feito o fato do serviço direitinho, mas aí eu vou corrigir depois. Bom, aí o parágrafo 4º, né, nós já falamos desse assunto, só recapitulando, né, o artigo 14, parágrafo 4º, ele traz essa exceção, né, que é a responsabilidade dos profissionais liberais de natureza subjetiva por culpa presumida ou culpa comum. Já fiz a leitura do parágrafo 4º aqui e já vimos que, a depender do tipo de obrigação, se é de meio ou de resultado, a culpa pode ser comum, no caso da obrigação de meio, ou presumida, no caso da obrigação de resultado, né? Já vimos isso. Bom, e aí temos as excludentes de responsabilidade, né? Que estão previstas nos artigos 12, parágrafo 3º, e 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Temos, então, excludentes específicas para o fato do produto, que chamamos de explícitas. Temos excludentes específicas para o fato do serviço, que também chamamos de explícitas. E temos o caso fortuito e a força maior, que são implícitas. Já adiantando, por que são implícitas? Porque não estão no Código do Consumidor. Né? De maneira estranha, né? Não se sabe o motivo real, mas o CDC não tem a previsão de caso fortuito ou força maior. Então a gente vai ter que usar o Código Civil aqui para poder incluir para poder colocar, para não ficar redundante, para poder colocar essas excludentes por aqui, tá? Mas esse vai ser o assunto para a próxima aula. Já está acabando aqui meu tempo. Então, gente, boa semana para vocês e a gente se vê na próxima terça. Tchau, tchau.